Olá, alunos da segunda série. A nossa aula de hoje é sobre estruturas e formas do relevo. Peço aos senhores que observem as duas imagens, uma da Chapada da Diamantina e a outra do Dedo de Deus, no Rio de Janeiro. Observem as formas do relevo e se questione como os mesmos são formados. Observando essa paisagem natural no território brasileiro, pergunto aos senhores se é possível verificar as diferentes formas do relevo. Observado as diferenças de estruturas e formas do relevo, a gente tem que entender qual a estrutura geológica do Brasil. O Brasil possui duas principais estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Os escudos cristalinos são aglomerados de rochas ígneas ou metamórficas, e as bacias sedimentares são aglomerados de rocha sedimentar. As bacias sedimentares elas correspondem a 64% do território brasileiro. Então, como é que essa estrutura geológica se formou há milhares de anos? Então, essa formação se deu por uma fossa. Essa fossa a gente chama de fossa interna da Terra. Agentes internos ou agentes endógenos são o tectonismo, os sismos e o vulcanismo. São eles que vão formar a nossa primeira estrutura geológica e o nosso relevo, a partir da formação de grandes cadeias de montanhas e ilhas vulcânicas. Surgem as principais formas do relevo terrestre, são elas: as montanhas são formas de relevo acidentado, com vales profundos, encostas abruptas e picos elevados. Um exemplo são as cadeias de montanhas dos Alpes na Europa, os Andes na América do Sul, Himalaia, Ásia, as montanhas rochosas da América do Norte. Os planaltos, que são relevo constituído de um conjunto de terras altas, onde predominam ondulações amplas, sujeito à erosão. As planícies são áreas mais ou menos planas, que não apresentam grandes desnivelamentos, são formadas pela deposição de grande quantidade de sedimentos. As depressões são um relevo mais rebaixado com relação à planície e se divide em duas: absoluta, quando estão situados abaixo do nível do mar, e relativa, quando estão situados acima do nível do mar. Essas formas do relevo também sofrem com uma fossa chamada fossa externa ou fossa exógena. O que é e como atuam essas fossas? Agentes externos ou força externa ou agentes exógenos são importantes porque eles que atuam na modelagem do relevo através da ação da água, do vento e da temperatura. Um exemplo é a cadeia de montanha do Andes. Vai sofrer uma ação do intemperismo, que pode ser físico ou químico, porque ele vai causar fissuras, vai causar desgaste nesse material de origem, ocorrendo a desfragmentação em partículas maiores e o transporte desse material para as áreas mais baixas, que a gente vai chamar de erosão, né? Possivelmente a formação dos planaltos. A força dos agentes externos é constante, da chuva, da temperatura, dos rios. Com isso, eles vão lapidando o relevo, dando forma a esse relevo. E assim a gente pode distinguir, classificá-los e diferenciá-los. Observem a imagem da Chapada da Diamantina.
ela parece um tabuleiro ou uma mesa, como já havia mencionado no primeiro slide. Ela é desta maneira porque, com muito tempo, sofreu ação dos agentes externos. Já na outra foto, é uma serra, cidade de Ouro Preto, né? A Serra do Espinhaço. Já observe as ondulações desse relevo. Então, a primeira classificação dos compartimentos do relevo brasileiro só foi na década de 1940, considerado mais coerente com a geomorfologia do nosso território. Lembrando que geomorfologia é o estudo da estrutura do relevo. E ela foi elaborada por um dos primeiros professores do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, USP, geógrafo e geomorfólogo Haroldo de Azevedo, 1910 a 1974, que, considerando as cotas altimétricas, que é a altura, né, relevo, definiu o relevo em planaltos, como terrenos levemente acidentados, com mais de 200 metros de altitude, e planícies como superfícies planas, com altitudes inferiores a 200 metros. Essa classificação divide o Brasil em 7 unidades de relevo, com os planaltos ocupando 59% do território e as planícies ocupando 41% restante. Em 1958, Assis Absaber, de 1924 a 2012, também professor, pesquisador do Departamento de Geografia da USP, publicou um trabalho propondo alterações nos critérios de definição dos compartimentos do relevo. A partir de então, foram consideradas as seguintes definições: planaltos, área em que o processo de erosão supera o de sedimentação, que são processos que a gente já viu anteriormente, que chamamos de agentes externos. Planície, área mais ou menos plana em que os processos de sedimentação superam os de erosão, independentemente das cotas altimétricas, como Haroldo de Azevedo tinha levado em consideração. Adotando-se essa classificação geomorfológica, o Brasil passa a apresentar 10 compartimentos de relevo e não 7, como havia sido proposto por Haroldo de Azevedo. Na classificação de Absaber, os planaltos correspondem a 75% da superfície do território e as planícies 25%. Em 1989, Jurandir Rois, outro professor e pesquisador do Departamento de Geografia, também da USP, divulgou uma nova classificação do relevo brasileiro, com base nos estudos de Assis e na análise de imagens de radar obtidas no período de 1970 a 1985 pelo projeto Radam Brasil. Esse projeto consistiu em um mapeamento completo e minucioso do Brasil, no qual se desvendaram as potencialidades naturais do território, como minério, madeira, solos férteis e recursos hídricos. Observe no mapa ao lado que, além dos planaltos e das planícies, foi detalhado mais um tipo de compartimento, chamado de depressão.